O Flamengo acaba de atropelar o Sampaio Corrêa no Campeonato Carioca de 7-1. Gente, isso daqui é claramente, para vocês prestarem muita atenção, a discrepância que é um time profissional para um time semi-profissional, cara. Primeiramente, eu quero pedir desculpas se você estiver ouvindo um barulho de som ou um barulho de chuva, porque tá chovendo pra caramba. Eu ia esperar um pouquinho para poder gravar o vídeo, mas eu tô vendo que ela não vai passar e eu preciso gravar logo. E seguinte, rapaziada, a discrepância desse jogo aqui foi muito enorme. Parecia não, era quase um time profissional contra um time de várzea. São 7 gols do Flamengo contra 1 do Sampaio Corrêa, fora um risco que eles tiveram no máximo. Seguinte, rapaziada, para vocês não me conhecem, eu me chamo Arnilton, eu faço análise de pós-jogo do Flamengo. E deixa o like aí, rapaziada, se inscreve no canal, dá aquele apoio moral. Bora lá ver como é que foi essa parada, porque a gente tem muita coisa para falar e tem muita coisa para mostrar. Seguinte, rapaziada, começando pelos relacionados, a gente tem o André no gol, Emerson Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, que tava meio que fazendo um zagueiro improvisado, Everton Araújo, Lucas Paquetá, Carrascal, Plata, Samuel Lino e fazendo a linha de frente, o Pedro. Como é que esse jogo começou? Simplesmente com a primeira chance do Lucas Paquetá de fazer o gol, que o Lucas Paquetá, ele jogou muito bem essa partida. E, cara, isso mostra um pouco do que a gente pode esperar bastante do Lucas Paquetá, cara. Ele é um jogador excepcional. É claro que ele teve, sim, um começo meio não muito esperado, porém, cara, ele tem muita evolução. Eu sempre não, né, que é pouco tempo que ele tá, mas nesse pouco tempo que ele tá, ele tem um pouco da adaptação, de se entrosar com os jogadores, e ele tá conseguindo essa partida. Eu espero que daqui para frente ele seja dessa forma. A gente sabe que não dá para ser, né, mas a gente sempre torce para que ele seja, e ele é um espetáculo de jogador. Aqui ele jogou muito, não só ele, como os outros jogadores que eu vou falando durante o vídeo. Continuando, o que a gente tem? A chance, se eu não me engano, é o Emerson Royal que sobra a bola pro Paquetá, que ele toca no meio, Paquetá chuta pro gol, o goleiro defende em cima da linha, cara. O Flamengo, cara, como eu falei, foi um atropelo esse jogo. Uma hora o Flamengo batia, outra hora o Flamengo batia, porque era só o Flamengo, cara. Continuando aqui, a gente teve algo muito sério, que foi a convulsão do jogador, que eu anotei aqui o nome dele, foi o jogador Alexandro, André, é algum nome assim, Alexandro. Seguinte, foi muito bizarro na hora, sendo bem sincero. Quando eu vi, eu pensei que tinha sido algum abrigo, ou foi tipo o Carrascal que tinha, sei lá, dado um choque. Eu pensei, pô, o Carrascal já vai tomar um vermelho, um amarelo, cara. Mas quando apareceu a outra imagem, cara, que deu meio que um zoom, foi muito estranho. Foi do absolutamente nada. Ele começou a dar uma tremedeira e cair no chão. Os jogadores começaram a desesperados chamando a ambulância. Mas, graças a Deus, de pelo menos as informações que a gente recebeu durante a transmissão, ele tá bem. Ou ele tá mais ou menos bem, o hospital é bem perto do Maracanã, pelo que eu entendi na transmissão. Eu espero que ele esteja bem e vai dar tudo certo. Continuando, cara, o que a gente tem? O gol do Pedro. Cara, o Pedro, ele não marca, eu até anotei aqui, o Pedro, ele não marca. O último gol dele foi contra o Palmeiras em outubro do ano passado. Esse gol aqui, cara, foi muito importante pro Pedro. O Pedro, cara, ele vem de uma sequência não muito boa, que querendo ou não, a gente tem que criticar, e quando ele joga bem, a gente elogia. Mas hoje ele jogou bem, hoje ele foi um espetáculo. Eu sempre bato muito naquela tecla que o Pedro ele não tem muita velocidade, porém na área ele é um dos melhores, se não for o melhor jogador atuando no Brasileirão, no Brasil, né, vocês entenderam. E cara, como é que foi esse gol? O gol, se eu não me engano, a bola sai do Samuel Lino, ele toca pro Pedro, o Pedro sobra sozinho, puxa pro meio e chuta pro gol. Foi um golaço. Se eu não me engano, cara, essa bola, o começo dessa jogada sai do Lucas Paquetá, que como eu não tenho mais como elogiar ele, ele faz uma partida espetacular. Continuando, cara, o que a gente tem?
se eu não me engano, uma das únicas, se não for a segunda, essa daqui, ou se for a primeira, da chance do Sampaio Corrêa, cara, que sobrou uma bola meio nada a ver, o Ayrton Lucas e o Vitão chegaram meio atrasados, sobra no jogador, ele consegue pegar a bola sozinho, chuta, ele toca, chuta no gol, desvia, se eu não me engano, no Danilo e é gol. Aqui, cara, ele estava impedido. Porém, poderia estar 1-1 e o jogo poderia ser um pouco mais diferente do que ele foi. Mas, ainda bem que estava impedido. Continuando, o que a gente tem? A gente tem mais um gol do Pedro. Como eu falei, ele estava na partida boa, ele podia ter feito até 3 gols, não conseguiu, mas conseguiu o seu segundo. Quase que ele faz o hat-trick. Como foi esse gol? A bola sai do Samuel Lino, sobra nas pernas do Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá sobra no Samuel Lino de novo, que eu acho que ele poderia ter feito o gol sim, mas ele sobrou principalmente no Pedro e o Pedro faz seu segundo. E ele até dá um abraço no Samuel Lino, porque eu acho que ele sabia que o Samuel poderia ter feito, mas ele preferiu tocar, porque a gente sabe que era ou não que o Pedro, e também o Samuel Lino, que aqui deu uma aliviada bastante para ele, que os dois estavam querendo não em uma pressão muito alta. E aqui, né, como eu falei, deu uma aliviada para os dois. Principalmente para o Samuel Lino, cara. Porque, querendo ou não, ele vem na sequência de jogos, perdeu a titularidade, que a gente tem que ficar um pouco de olho. Continuando, o que a gente tem em mais uma chance de Lucas Paquetá. A bola. Cara, essa parte bem aqui, cara, é sensacional. É uma troca de passe, como eu falei. Parece um jogo do profissional contra um do juvenil. Ele faz uma troca de passe espetacular, que eu acho que começa no Plata, vai pro Emerson Royal, volta pro Lucas Paquetá, que é o que vai acontecer agora. Sobra, se eu não me engano, no Pedro. O Pedro sobra no Lucas Paquetá de novo, que poderia ter tocado no Pedro, porém a gente sabe que ele quer muito fazer esse primeiro gol, ele chuta pro gol e acerta a trave. Cara, nessa hora bem aqui, eu acho que fosse qualquer outro jogador, o Pedro teria reclamado. Mas como foi o Lucas Paquetá, ele nem chega a reclamar. E a gente sabe que o Pedro é louco para fazer gol. Mas como foi o Lucas Paquetá bem aqui, ele não reclamou. Foi algo assim, um detalhe, né, que eu meio que reparei. Porque provavelmente o Pedro também quer que ele faça também um gol. E também o Pedro já fez 2, cara. Continuando, o que a gente tem? O gol do Sampaio. Desculpa. Como é que acontece? O Sampaio Corrêa, nas suas raras chances que teve, se eu não me engano foram 2 ou foram 3 chances que eles tiveram no máximo, porque basicamente a bola era do Flamengo, a discrepância era muito grande para o Flamengo. E o que acontece? Num erro de marcação do Ayrton Lucas e do Vitão, a bola sobra no jogador, ele faz o gol. Cara, aqui pelo menos nos 2-1, eu ainda estava um pouco preocupado. Caraca, tomamos um gol, tá 2-1, e já tá o que? Aos 51 do primeiro tempo, ainda tem os 45 do segundo tempo. A gente vai ter que tomar cuidado e vamos ficar de olho. Isso foi antes do segundo tempo começar, né? Porque o que a gente tem logo em seguida, no segundo tempo? O gol do Bruno Henrique. Eu quase esqueço, né? Vamos falar sobre as posses de bola, né? Posse de bola. 77 do Flamengo contra 23 do Sampaio Corrêa. É uma discrepância, cara, absurda. O Flamengo tem sim como obrigação ganhar esse jogo, para aliviar um pouco a barra. Apesar de ser um time, com todo respeito, um time bem mais ou menos, a gente tinha como obrigação ganhar, cara. Chutes ao gol são 14 gols do Flamengo contra 2 do Sampaio Corrêa. Mas se a gente for arredondar para qual foram realmente chutes no gol, são 6 do Flamengo contra 1 do Sampaio Corrêa. Cara, a discrepância era muito grande. Eu sei que eu tô falando muito discrepância, mas é muito bizarro você perceber, for botar de uma forma geral, a questão financeira, porque para quem assistiu o jogo, cara, os jogadores do Sampaio Corrêa, além do o cara da convulsão, eles sentiam muita cãibra. Todos os jogadores não aguentavam. Quando dava 15, 20 minutos, toda hora tinha um jogador no chão por causa de cãibra.
Então, cara, você vê que, querendo ou não, não é só uma questão do jogador, do dinheiro. Quer dizer, é um pouco do dinheiro, né? Mas quando você tem financeiramente falando bem, né? Você é um pouco mais elevado, você vê que você pode cuidar um pouco mais da saúde dos jogadores. E, pô, os jogadores do Flamengo, cara, ninguém apareceu no show com cãibra, pelo menos assim, no primeiro momento, porque a gente tá no começo de temporada, papai, você sabe como é. Os jogadores do Sampaio Corrêa não, cara. Eles estavam toda hora caindo. Era toda hora cãibra. O zagueiro, o centroavante, o ponto, o lateral, tava toda hora o pessoal caindo. Sendo que eles estavam perdendo. Porque se tivesse ganhando, a gente poderia até colocar que eles estavam fazendo cera, mas pô, eles estavam perdendo. E o que que a gente tem? O gol do Bruno Henrique, né? Que eu dei uma pulada, me perdoe. O que que a gente tem no gol do Bruno Henrique? A gente sobra uma bola da Samuel Lino, que se eu não me engano ele faz mais 2 assistências. O Samuel Lino, como eu falei, ele não vinha em tantas partidas boas, não estava mais sendo titular. Nessa partida aqui ele se consagra, ele faz uma partida espetacular, tudo bem que é em cima do Sampaio, mas cara, ainda assim é uma partida para ele dar um pouco, diminuir um pouco a pressão para ele. Sobra dos pés do Samuel Lino para o Bruno Henrique, o Bruno Henrique chuta no gol, o gol do Bruno Henrique. Cara, isso aos 12 minutos, eu acho que se eu não me engano esse foi o primeiro toque, se não for o segundo toque do Bruno Henrique. E daqui para frente, meus amigos, aqui é uma sequência de gols que vocês não estão ligados. Mas antes disso, teve uma sequência do Wallace Ian, que é curioso, que eu vou mostrar logo o lance, né? Que a bola sobra no pé dele, ele chuta no gol e acaba não dando em nada. Mas o que eu acho questão do Alcian, cara, é o seguinte. Ele já tava tudo certo para ir pro Bragantino, só que acabou dando errado por causa de uma questão de números, de dinheiro. Provavelmente queriam diminuir o valor que queriam pagar inicialmente. E ele acabou ficando no Flamengo. Ele até já tinha feito a despedida dele, só que acabou não dando certo. E, cara, bem aqui, junto com uns 2, 3 lances, claramente ele queria fazer o gol. E claramente dá para ver que ele não queria sair do Flamengo. Só que a gente sabe que quando a idade vai batendo, o cara tem que ou troca de time ou vai ficar sem time nenhum. E ele é um cara que tem um pouco da personalidade do Flamengo, é um cara que quer chutar tudo no gol, quer fazer o gol. Não saiu o gol dele aqui, infelizmente. Se ele ficar, ele ainda é um bom garoto. Eu sei que tem um problema em questão de temperamento, mas eu acho que com o tempo, se o Flamengo desse, ele ia melhorar. Mas se não tiver tempo e ele acabar indo para o Bragantino ou para qualquer outro time, que ele seja feliz, que ele dê bem, que consiga crescer na vida. No lance seguinte, o que, que a gente tem? O gol do Samuel Lino antes de ele sair. Como é que foi esse lance? A gente tem uma bola sobrada do Emerson Royal, que fez uma partida, cara, eu vou ser sincero aqui, não foi uma das melhores, mas não foi uma das piores. Ele se salva um pouco porque, se eu não me engano, junto com esse gol do Samuel Lino, ele faz 2 assistências na partida. Então, se você for olhar os números, você não for olhar o jogo jogado, você olhar só o número, ele jogou bem, porque ele faz duas assistências, cara. Mas se você olhar o jogo jogado no primeiro tempo, ele não joga tudo isso, não. A bola sai das pernas dele, sobra no Samuel Lino, ele faz o gol. O Samuel Lino, cara, como eu falei, ele estava vindo de um momento difícil, que perdeu a titularidade. Fez esse gol aqui, tudo bem de novo, desculpa falar novamente, mas é contra o Sampaio, então é meio fácil, com todo respeito ao clube. O que, que a gente tem no lance seguinte? O gol aqui agora, meu amigo, é um avassalamento. Aqui, daqui para frente é só gol, não tem muito mais o que eu comentar. Quando sai o gol do Cebolinhas, de novo, sai da perna do Emerson Royal, ele cruza a bola, sobra no Cebolinha, gol do Cebolinha. No lance seguinte, o que, que a gente tem? O gol do menino da base. Daqui para frente, cara, é um avalaço de gol. O que, que a gente tem? O gol sobra no Bruno Henrique. Tem que lembrar também que o mérito do gol não é só uma questão de ele fazer o gol, porque ele que recupera a bola lá atrás, então o mérito do gol é 100% dele. O que que acontece? A bola sobra, ele toca no Bruno Henrique, o Bruno Henrique toca de volta para ele e o menino faz um golaço. O que que a gente tem no lance seguinte de novo?
Gol do Bruno Henrique, que eu achei algo bem curioso nesse gol, cara. Opa, caiu aqui o negócio. O que a gente tem nesse gol? O gol, cara, o Bruno Henrique, ele chuta dá dois toques na bola. Caralho, quase babei aqui. Dá dois toques na bola. E eu pensei assim, pô, perdeu o pênalti. Só que não, o juiz mandou voltar. Eu confesso que essa regra do dar dois toques e voltar, eu não sabia, pelo menos no Campeonato Carioca aqui. Eu imaginava que ele iria perder o pênalti. Só que não, o juiz mandou voltar. Ele já tinha feito o gol e o juiz mandou voltar. Quando o juiz mandou voltar, o que acontece? Ele chuta no gol e faz mais um gol. E, cara, aqui acaba o jogo, não tem absolutamente mais nada. O juiz, quando dá 46, o juiz já acaba, porque, pô, é meio sacanagem você continuar o jogo quando já tá 7-1. Quase um Brasil e Alemanha. E, cara, é o seguinte, o que a gente pode tirar disso? Graças a Deus o Flamengo jogou muito bem. Eu confesso que, pô, eu tava um pouco preocupado. E é meio preocupante ficar preocupado num jogo desse daqui, que é relativamente fácil, mas em questão a sequência de jogos que o Flamengo estava perdendo, eu não duvidava nada do Flamengo empatar nesse jogo aqui. Mas graças a Deus ganhamos, até bem melhor do que a gente imaginava. E eu não vi mais o placar, mas eu tenho quase certeza que a gente passou no Carioca. E eu vou dar minha consideração aqui sobre o Carioca. Se o Flamengo realmente quer priorizar os campeonatos Brasileirão, Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores, como ele já passou no Carioca, eu sugeria bem mais fácil colocar. Opa, desculpa, tem um barulho de fundo aqui. Eu sugeria bem mais fácil ele colocar os meninos do Sub-20 para jogar novamente. Porque, querendo ou não, o Carioca ele já perdeu um pouco da sua credibilidade e não faz muito sentido o Flamengo botar o time titular para jogar esse campeonato. Então, na minha humilde opinião, eu colocaria os meninos do Sub-20 a partir daqui para frente, deixaria eles jogar independente se ganhar ou vencer, porque realmente não é algo que faz mais sentido, né? O Carioca não tem tanto esse valor. E é isso, rapaziada. Eu acho que eu não estou esquecendo mais de nada. Eu acho que não. Seguinte, rapaziada. Esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Você que é flamenguista vai dormir muito bem. Eu vou dormir muito bem. E deixa o like, rapaziada. Se inscreve aqui no canal. Compartilhe com seus amigos flamenguistas. Eu tô cansado. O jogo é 9 horas. Eu odeio quando o jogo é 9 horas. Porque eu acabo fazendo muito tarde o vídeo. Eu ainda vou trabalhar amanhã. E é isso, rapaziada. Se inscreve aí no canal. Deixa o like. Eu sou Arnilton. É nóis.